172. Kiren Saga capítulo 576. O chamador. Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Então foram vocês que invadiram minha casa, mataram meus aprendizes e arruinaram meu trabalho. Que gentileza de vocês. Devolva os livros que você roubou e nenhum mal o atingirá. E mesmo, eu poderia muito bem oferecer a você um acordo melhor. Renda-se, eu tornarei isso indolor. Você está testando minha paciência, vadia. Foi você quem começou, puta. Maldito. John disse, adoro quando as mulheres brigam. Para explicar o que está acontecendo, era Lina enfrentando o chamador enquanto John estava sentado ao lado observando o desenrolar dos eventos. Você e esse seu escudo de carne, vocês dois responderão pelo crime de perturbar meu trabalho. A chamadora disse enquanto acenava com dois bastões ao mesmo tempo, invocando um Stormatronash com cada feitiço. Isso é rápido. Bom controle. John comentou. Você está do lado dela agora. Alina olhou para ele. De jeito nenhum, querida. Estou apenas torcendo pela boa jogada. Vá em frente, briguem em torno de vocês dois enquanto eu torço por vocês. Não é permitido matar, lembra? A cena começa com 3 magos e todos os tipos de criaturas convocadas em uma grande sala circular. Alina e John acabaram de entrar e a chamadora, líder dos magos do Forte Fedlow, os estava enfrentando com toda a sua ira. O Kaler era, claro, um personagem que aparecia no jogo, mas sempre envolto em mistério, já que os desenvolvedores provavelmente a cortaram de outro conteúdo ou eram preguiçosos demais para estabelecer uma história de fundo para ela. Ela é uma Elf, uma maga muito forte e uma excelente conjureira assim como Nurina. John não tinha certeza de onde, mas ele podia sentir muitas deficiências de seus gestos. É como se ela estivesse tendo algumas dificuldades em manter a magia. Na verdade, era estranho, já que aquela mulher era na verdade uma chefe temível do jogo. A interessante da luta, por outro lado, foi a Lina. Quando o chamador começou a se teletransportar algumas vezes, a Lina começou a prender todas as paredes e pisos ao redor para fechar totalmente o espaço, impedindo o chamador de se teletransportar e até mesmo chamar criaturas de Oblivion. Tal método era extremamente difícil, mas ela o fez com a mão esquerda, o que requer muita concentração para manter tantas runas para cima. Por outro lado, ela simplesmente enviou Blitzside Blades para o chamador como se não fosse nada. A capacidade de magia e habilidade de controle de Alina não eram apenas superiores, mas profundas e naturais. Um dom divino, se for o caso. O chamador não aguentou mais a pressão de Alina por despeito. Ela lançou um feitiço em John tentando distrair Alina. Legal. John aplaudiu e afastou o ataque de raio com as costas da mão, fazendo-o repelir a estação de alquimia próxima. Quem são vocês, pessoal? Vendo John fazer um truque tão absurdo, o chamador se sentiu derrotado nas escalas do céu e Nir contra tal habilidade. Ela não pôde deixar de reunir um bando de Atronachs ao seu redor para torná-los escudos para qualquer ataque elementar. No entanto, para sua pergunta, John assumiu a liderança na frente de Aline e exibiu uma sugestão de sua presença dominadora. Nós dissemos a você que somos do colégio e estamos aqui para alguns livros. Ele disse e deu um passo à frente contra o chamador que involuntariamente deu um passo para trás. Você entrou na minha casa e matou tudo o que anda. De que outra forma você espera que eu reaja? Ela gritou. Tanto você quanto eu sabemos muito bem que você não se importa com a vida daqueles seus asseclas, Kaler. John respondeu. Você ainda não mata um cachorro sem o consentimento de seu dono. Ela disse. Em uma reação momentânea, John apontou para ela com reconhecimento. Isso é verdade. Cachorros como são, eles não deveriam ser mortos tão facilmente. A única diferença é que eles são humanos e a maioria deles aspira a aprender as artes arcanas. A sorte deles foi tão fedorenta quanto eles caíram em suas mãos. Mas quem sou eu para discutir? John sorriu e fez sua oferta. A vida de seus queridos cães preciosos pelos livros que você roubou. Parece um acordo agora. Eu não parei. O que é isso,
Alina. Isso é o som da máquina de moer ossos que roubamos de Meronis Dagon. Eu me pergunto o que fazer com isso. João virou-se para Alina, que por sua vez encolheu os ombros. Você pode ficar com os malditos livros, disse o chamador. Os livros foram selados em 3 suportes ao redor da sala e com um estalar de dedos, os selos foram liberados. Muito obrigado. Você pode ter seus filhotes de volta. João disse e estalou os dedos em resposta. Com isso, os livros desapareceram de suas estantes e, em um instante, a sala se encheu de repente com um grande número de pessoas. Eles estavam todos inconscientes e em péssimo estado, mas sem ferimentos graves. No entanto, o que mais notaram foram as formas estranhas arqueadas entre as pernas. Isso não deveria ter acontecido. João olhou entre as 2 mulheres sem jeito. Vênus. Com um grito forte, um objeto estranho surgiu entre os corpos e uma mulher se materializou enquanto voava no ar como um Flame-Atronache. Ela viu João e sorriu como uma criança atravessa antes de voar em sua direção e tentar apaziguá-lo da mesma forma que Nefertiti faz. A única diferença é que João usou um dedo da mão para tirar a gema na testa dela na parede próxima. Pare de deixar meu prisioneiro com tesão. Como a imagem da mulher desapareceu, a verdadeira forma de Lust, que agora se tornou uma joia de cor rosa, começou a flutuar como se estivesse triste por ter sido atingida. Sobre isso. Isso é totalmente meu erro. Vou compensar. João virou-se para o chamador com um rosto honesto apenas para encontrar os olhos dela fixos em Lust. O que é aquilo? Ela perguntou. A atenção do chamador foi desviada de tudo para aquela coisa que ela viu agora, Lust, ou para ser mais específico, e a coisa que João chamou de Vênus. Esta estranha forma de vida, uma coisa viva que ela poderia dizer que é. Uma criatura tão etérea e misteriosa, uma vida além da vida que ela conhece, algo que ela busca ou talvez carregue a resposta para tudo o que ela sempre procurou. Ela olhou para João e perguntou novamente, exigindo mais respostas. Como existe tal coisa? Oh, um curioso, não é? João perguntou. Essa coisa está realmente viva? Em que estado está? Etéreo. João respondeu com um leve sorriso. Como? Uma alma imortal? Um animus que está ligado ao mundo mortal? Ela perguntou enquanto ainda mantinha seu disfarce atrás de seus vários atronaches. Por que você não sai e eu te conto? João disse que não, que a deixou com uma provocação. Pegamos nossos livros e devolvemos a você seu pessoal. É tudo uma troca justa agora. Não procuramos mais problemas, Caler. Alina disse ajudando João a pacificar. Como se eu algum dia acreditasse nisso. Ela se virou para João agora que o reconhecia como um mentor por trás desse ataque. Você sabe de uma coisa, não é? Sobre mim. João parecia ter sido descoberto, já que ele estava simplesmente atuando desde o início. A coisa com Lust, de um tempo atrás era todo o seu plano e ele não teria vergonha de admitir isso. Eu? Sabe das coisas? Ele perguntou. Sim, é isso que eu faço. O que você quer? Ela perguntou. Você certamente queria que eu visse tal coisa por algo que você quer de mim. Ticaleiro foi terrivelmente rápido para pegar o truque de João. Chame isso de sabedoria da idade ou o que quer que seja, mas essa mulher tem centenas de anos e é considerada uma anciã mesmo entre os altos elfos. Meu nome é Joel Firemani. Esta é minha esposa Alina Firemani e eu atendo pelo nome de João Dari. Ele disse. O dragão de Winterhold. Ela disse reconhecendo o nome pelo qual João foi chamado por Ulfrico uma vez. E esta deve ser a Bruxa Vermelha. Eu odeio esse nome. Alina franziu o senho. Você não fez nada além de confirmar ainda mais, esposa. Quero dizer, eu também amo vermelho, mas seu guarda-roupa é. Certo, vou parar de falar agora. João se virou quando ela olhou para ele de volta para o chamador. Como você percebeu, eu vim procurando algo. A entrada foi um pouco grosseira. Minhas desculpas. De jeito nenhum. A chamadora disse, embora não tenha baixado a guarda nenhuma vez, mas espero algo em troca compensação. Eu pagarei pelos danos,
Redecorarei este lugar sem graça e até mesmo instalarei um sistema de desvio em seu forte, se você quiser. João ofereceu. Prefiro conhecimento. É o que posso oferecer e é o que mais busco. Por que não? Parece que chegamos a um acordo. Disse que podemos resolver isso. João bateu palmas e todos sorrisos. Falso como sempre sorri para os inimigos. O que você precisa, João Dari? A pergunta do chamador forneceu uma passagem sórdida para sua biblioteca de conhecimento ilimitado, tudo armazenado em sua cabeça. Ela é especialista em almas e assuntos incorpóreos e, mais ainda, seu conhecimento sobre vampiros é excelente e pode ser considerada uma das poucas magas que estavam em busca de vampiros para iniciar os testes com eles. Além disso, ela também é uma criminosa que conduziu vários experimentos em mortais e conhece seus caminhos para lidar com essas coisas. O Coven of Tikaler não era tão famoso, pois ela estava sempre cobrindo seus rastros, mas John sabia como essa mulher opera. Além de ser uma pesquisadora aberta, sem ética ou restrições sobre como pesquisa, ela é muito conhecida no mercado negro como produtora de produtos avançados e experimentais. Além de tudo isso, ela tem algum tipo de fascínio pelo vampirismo, embora não seja uma vampira. Pelo que parece, ela está tentando tirar a vantagem do vampirismo das desvantagens e criar algo único. E para tornar as coisas ainda mais interessantes, essa mulher parece estar servindo um príncipe da Edric também, já que sua alma não pode ser presa como se jurada a um tipo de Daedra. Pode ser Azura ou Meridia se João tentar reduzi-lo, já que os dois são conhecidos por suas naturezas cruéis quando se trata de experimentar e buscar conhecimento. Tudo bem. Vou direto ao assunto. João disse finalmente quando se recuperou. Gula, estou tendo problemas para controlar esse menino mau. Aquilo é um parasita de sangue, vampírico e baseado em plantas. João começou a explicar a natureza da gula para o chamador quando ela finalmente concordou em baixar a guarda se ele lhe desse sua palavra de não atacar. Sinceramente, João estava hesitante em compartilhar informações sobre um dos pecados, mas ele estava em uma situação difícil com gula, de todas as coisas. O maldito parasita era tão incontrolável e João poderia usar um novo par de olhos para lançar mais luz sobre ele. O chamador ficou totalmente surpreso com o absurdo de encantar algo com a própria alma e sangue. Uma pessoa normal deveria se sentir tão enfraquecida apenas por tentar criar um artefato da alma como gula, e não apenas João tinha um deles, mas dois como ela notou, Lust, também. Mas as perguntas de João realmente não terminaram aqui, mas sim, elas se tornaram mais profundas e desafiadoras quanto mais ele e o chamador trocavam conhecimento. Mesmo aqueles lacaios inconscientes muitos se levantaram e foram expulsos do santuário interno. Um sanguessuga é um ser diferente de qualquer outro. Embora possa sobreviver sozinho por um tempo limitado, não pode funcionar adequadamente sem contato contínuo com o hospedeiro. Ele será violento e ganancioso ao tentar estabelecer sua própria fonte de alimentação. Energia no início, mas para superar tal situação, ela deve ser controlada lentamente, deixando-a consumir. Um parasita não pode ser rejeitado para que faça efeito. Isso é preocupante. João reagiu com descontentamento. Mas para você conseguir transformar um parasita, ligá-lo à sua alma por meio de encantamento e infectá-lo com vampirismo. Não sei se você tem sorte ou mais sorte ainda. Que tipo de vampirismo você usou para transferir a infecção? Ah, e quais são seus poderes? João olhou para o chamador com aborrecimento, pois ele não diria apenas que o sangue de uma filha de Koldarbor é o que cultivava tais parasitas, mas ele tinha que dar a ela algo de acordo com o acordo. Apresentarei a você detalhes de como funciona o mecanismo desse parasita. João assentiu. Os tópicos sobre os quais João perguntou depois eram todos relacionados a vampiros. Fraquezas de vampiro, habilidades de vampiro, cura de vampirismo, tudo o que há para matar, prender e interrogar vampiros. Naquele momento, João chegou a pensar em algumas preposições de negócios. Se ele pudesse capturar qualquer vampiro, ele contrataria o chamador para seu interrogatório e prisão. Ainda mais,
O chamador e seu coven apresentarão seus próprios métodos antiéticos como uma fonte de conhecimento para o DDC em segredo. Muitos erros podem ser evitados por meio desses caras e eles são um rabo que pode ser cortado e deixado de fora sempre que se mostrarem indignos. E quem é mais qualificado do que a Lina para ficar de olho neles? Com isso, João estabeleceu sua própria instalação subterrânea de pesquisa e tortura de vampiros. Uma ideia que se mostrará vital nas lutas que ainda virão. Kirin Saga capítulo 577 Matar roubar esta manhã, Falcreata acordou com a notícia de um assassinato. Alguém sob a luz do dia enquanto Jarl estava visitando a cidade e esse alguém não era outro senão o próprio guarda do Jarl, Elvard. Quase toda a cidade testemunhou o que aconteceu. Quase tudo aconteceu da maneira mais sangrenta. Em um momento Elvard estava seguindo o Jarl, no próximo ele estava enfrentando uma mulher furiosa que cravou suas presas em seu pescoço e fez seu sangue respingar cobrindo cada centímetro de Jarl Sedger. Para o calmo e quieto Falcreat, isso era o terror encarnado, pois a matança é o braço mais forte do Jarl e o assassino é um vampiro. Com tal incidente sobre um vampiro mirando em um Jarl, todos os cantos de Skyrim foram alertados para a existência desses ataques de vampiros, pois essas bestas finalmente se tornaram ousadas o suficiente para ir atrás dos melhores homens e do sangue azul. Jarl Sedger sobreviveu ao ataque com 3 de seus homens caindo vítimas das garras do vampiro e enquanto tudo isso acontecia, o monstro ainda escapava. Quem culparia o Jarl por sacar todos os favores que ele tem para alertar todos os domínios de Skyrim e colocar uma recompensa pelo vampiro? O que ninguém notou foram os detalhes do incidente em si. Certamente qualquer um que está matando as pessoas do Jarl está atrás do próprio Jarl, mas essa lógica é falha, já que Elvard era o homem mais próximo do Jarl, tanto na posição quanto na ação. Ele sempre seguiria Jarl Sedger como sua sombra e estaria alerta de cada aura hostil visando seu senhor, mas uma certa mulher viu isso de uma perspectiva totalmente diferente. Enquanto caminhava por Falcreat carregando uma cesta de vegetais e vestida como uma fazendeira, ela sorriu para os habitantes da cidade que a reconheceram como a mulher que vende frutas todos os fredas no mercado de Falcreat. Ela tem uma fazenda fora da cidade em algum lugar de uma vila próxima, mas ninguém realmente se importa com um mero aldeão com roupas sujas. Ela caminhou pela rua lamacenta evitando os cavalos que iam e vinham. Curvou-se para um tane patrulhando as ruas e deu a volta longa ao redor da mansão do Jarl para evitar o posto de controle de segurança ao redor da área. Falcreat estava bem preso. Ele encontrou a loja alquimista de Falcreat no canto mais interno da cidade, onde os edifícios encontram a montanha e ela colocou a cesta de frutas no chão. Em seguida, sentou-se na calçada de madeira com as costas contra a parede de pedra da loja. Ela parecia uma simplória de uma aldeia com seu vestido velho manchado com 5 polegadas de lama ao redor da bainha de seu vestido. Legumes frescos. A escolha desta manhã. Legumes frescos. Como ela gritava o mesmo que qualquer aldeão que vende suas frutas na rua local, as pessoas começaram a olhar para ela com irritação, pois ela estava totalmente deslocada. Quem quiser vender seus produtos, vá ao mercado no meio da cidade, não neste lugar isolado e tranquilo. No entanto, a pessoa que mais se irritou com esse aldeão barulhento não era outra senão Zaria, a dona da loja de alquimia grave com concoctions. Zaria estava apenas preparando algumas pequenas poções de cura para amanhã e tinha muito em mente ultimamente. Então a voz de um aldeão vendendo seus vegetais do lado de fora de sua porta era claramente uma interferência indesejável. Ela pegou um esfregão e com passos pesados em direção ao lado de fora de sua loja, ela continuou com seu temperamento de Redguard de cabeça quente. Quem em nome de Baal viria para... Quando ela ergueu o esfregão para enxotar a aldeã, os pés de Zaria congelaram e os músculos de seu corpo enrijeceram com uma reação instintiva ao olhar que ela recebeu. Se olhares podem matar, então o olhar do aldeão era aquele que estalava pescoços e cortava gargantas. Zari, querida. Já faz um tempo. A mulher falou em um tom tão claro e tão fraco que apenas Zaria podia ouvir. O sotaque mudou, a atitude mudou. O temperamento não era de um aldeão rude, mas sim de um caçador silencioso, um caçador mortal,
Uma fera esperando. Zarya reconheceu contra quem ela está enfrentando e abaixou o esfregão que levantou com calafrios correndo em sua pele escura. Astrid. Querida. Você parece indisposta. Está tão escuro aí com todas as poções outras coisas. Zarya, uma mera dona de uma loja de alquimia ou assim parece, se encontrou com Astrid, uma mulher sedenta de poder que por acaso é a líder do santuário da Irmandade das Trevas. Claro, os dois tiveram conhecimento prévio um do outro. Pode até se estender para ser chamado de história. Entre. Zarya se sentiu estranha ao encontrar Astrid dessa maneira, então ela abriu caminho para ela dentro da loja, mas Astrid parecia bastante indiferente. Para ser totalmente honesta com você, querido Zari, estamos tendo uma situação aqui. Uma situação em que a confiança é um problema no momento. Desculpe minha cautela, é claro. Nunca entre no covil de um alquimista sem saber suas intenções, eles dizer. Astrid disse com um leve sorriso no rosto manchado de lama. Zarya podia ver o ar de cautela pairando sobre Astrid em direção a ninguém menos que ela. Isso complica as coisas. Astrid, há quanto tempo nos conhecemos? Você me diz, Zari. Então acredite em mim quando digo que não tem nada a ver comigo. Oh. Eu nem comecei a perguntar nada. Astrid riu. Você é um querido, Zari. Eu não suspeitaria que você teria outro meio além de nós para lidar com o pobre Elvard. Mesmo assim, sua vingança contra ele pode ter deixado você impaciente. Impaciente. Zari abandonou todos os maneirismos de Astrid e olhou para ela. Você sabe o que isso fez comigo e com minha irmã. Impaciente é a palavra que melhor se encaixa em mim enquanto você estava tentando ganhar mais tempo e dinheiro. Espere. 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 Astrid agiu um pouco no retiro. Eu não fiz nada sobre isso só porque o homem era o cachorro do Jarl. Acredite em mim, matar, e meio protegido, é uma coisa que fazemos de graça, se possível. E eu mantive minha parte no trato. Zarya disse, de onde veio aquela bruxa vampira, não tem nada a ver comigo. Mas para matar Elvard, de todas as pessoas, e enquanto o Jarl está desfilando, e à luz do dia de todas as coisas, este vampiro certamente tem um estilo. Astrid disse, no entanto, ela roubou meu contrato, minha morte. Isso é algo que não posso simplesmente deixar passar. Como eu disse, não tenho nada para fazer. Bem, eu nem me importo. Astrid disse enquanto se levantava, mas dada a sua história, querida Zari, você sabe uma coisa ou duas sobre vampiros, mortos-vivos e todos esses tons. Eu tenho um amigo próximo vampiro, mas eu não pediria a ela para rastrear outro vampiro antes. Eu sei com o que estou lidando, então vim até você. Você tem alguns daqueles pergaminhos de rastreamento e feitiços do antigo Coven que costumava operar no cemitério, não tem? Zarya continuou olhando para Astrid antes de confirmar a pergunta com um aceno de cabeça. Tudo bem. Espero conseguir alguns. Por conta da casa. Disse Astrid. Que faixa você tem? Zarya perguntou. Alguns tecidos na floresta, pegadas, um leve cheiro. As coisas de sempre. Vou encontrar algo para você. Dê-me um pouco de veneno para maçãs, querida. Não me divirto com essas coisas nojentas há anos. Vocês ainda usam isso? As pessoas já não suspeitam que seja obra sua desde a era passada. Às vezes, os métodos antigos são os melhores. Astrid respondeu, às vezes, o que é velho só precisa ser expurgado. Zari estremeceu levemente e recuou para sua loja. Depois de um minuto, ela veio com 2 frascos de poções e um pergaminho. Aqui está o veneno de maçã. Este pergaminho torna os mortos-vivos incautos em relação a você. Deve manter os vampiros adormecidos e inconscientes. Ela disse. E o outro frasco? Se você tem um cão de caça ou um lobo treinado, pode alimentá-lo com esta mistura. Ajuda a aumentar seus sentidos, mas dá-lhes uma dor de estômago no dia seguinte. Os caçadores os usam o tempo todo. Você tem um animal de caça, não você? Eu tenho melhor. Astrid confirmou com um sorriso que só ela entendia o que aquilo significava. Isso é tudo então.
Não me encontre novamente. É um prazer, querido Zari. Zarya voltou para sua loja observando desconfiada Astrid, que continuou com seu disfarce enquanto vendia seus vegetais até que o guarda expulsou. Fora de Falkreath, perto de um rio, Astrid emergiu do lago com a parte superior do corpo nua e um homem atrás dela. Ela estava enxugando os cabelos loiros molhados na água em que acabara de mergulhar e pediu ao homem que a ajudasse com uma toalha. Então, estamos deixando Zarya fora de perigo? Perguntou Arnbjorn. Marido, as coisas não vão ser divertidas se continuarmos a matar quem nos cruzar. Deixe-os pensar de nós o que quiserem pensar. Não somos a guilda dos ladrões, somos. Não precisamos sair por aí nos tornando os melhores cães onde quer que vamos. Astrid falou enquanto se aproximava de seu marido cabeça quente. Grrr. Eu ainda acho que é uma má ideia deixar pontas soltas. Quem disse que estamos deixando pontas soltas? Todo mundo quer alguém morto eventualmente uma vez que os outros alquimistas da cidade estejam cansados de Zarya. Alguém vai nos pagar para torcer o pescoço dela e fazer isso parecer um acidente. Ei! Eu gosto disso. Ótimo. Quando Arnbjorn terminou de ajudar sua esposa a se banhar, ela vestiu sua armadura e o presenteou com os itens que recebeu. Qualquer um desses seria útil? Ela perguntou. Você teria que perguntar a Festus sobre o pergaminho, mas esta poção parece autêntica. Não sinto cheiro de veneno nela. Ele respondeu. Bom. Astrid devolveu os itens à bolsa e reclamou. Toda vez que visto um disfarce de velhinha, sinto que minha pele está arrepiada. Envelhecemos bem, esposa. Toda essa matança não apenas distorce sua mente, mas dá à sua alma um certo vigor e juventude. Ele disse. Não comece a falar como Festus para o bem de todos. Do jeito antigo isso, do jeito antigo daquilo. Ela parecia bastante aborrecida com o jeito místico das coisas. Não seja assim, eu também não me sinto bem com os velhos tempos, mas a Irmandade tem raízes e com o tempo elas se unirão a nós. Você sabe disso, não é? Arnbjorn avisou. Somos um dos últimos santuários permanentes, marido. Fomos nós que mantivemos os outros seguros, não os dogmas. Não os velhos costumes e certamente não os citis. Teríamos sido expurgados pelo último ouvinte se as coisas fossem para o sul. Eu te entendo. Mas. Sem mas. Somos todos nós agora. Todos os que restam. Não quero trilhar esse caminho nunca mais. Astrid e Arnbjorn pareciam estar aflitos ultimamente. Na verdade, os últimos 12 anos não foram nada além de sofrimento para o santuário de Falkreath. Sendo o último Skirin com o corte de contato dos santuários de Shedinhal de Cirodin e o Airest enquanto é empurrado para fora dos negócios em Morrowind e Blackmarsh pelo Morag Tong. As coisas pareciam sombrias para o que provavelmente seriam os últimos assassinos sobreviventes. Se eles seguissem os velhos caminhos da Dark Brotherhood, teria sido o fim de todos eles ou assim Astrid acreditava. Portanto, se quisessem sobreviver, precisariam de um novo caminho. Sem princípios, sem Mãe da Noite, sem ouvinte e certamente sem Mão Negra. Apenas Astrid e sua pequena gangue de assassinos usando o nome da Dark Brotherhood para agir como assassinos contratados. O santuário de Falkreath se desviou do caminho de Citis, o Dreafater, por mais de uma década. Um erro que precisou ser corrigido para que a balança se encontrasse de volta ao mundo. No entanto, ironicamente, Astrid e Arnbjorn sentaram-se para encontrar aquele que roubou um contrato deles, pois de acordo com a tradição, aqueles que tiram uma morte da Irmandade estão em dívida com um e um que devolverão. Esta é a única maneira de aumentar seus números e manter o sangue fluindo. Seja um vampiro ou um lobisomem, nunca fez diferença a quem eles recrutam. Eles têm muitos filhos da noite em suas fileiras e sempre se orgulharam de ser uma família daqueles com tendências que transcendem os normais tomadores de vidas e ceifeiros de almas. Mas com a Dark Brotherhood sendo uma sombra de seu antigo eu, outro estava esperando e pronto para ressurgir de suas cinzas. Mas para que algo surja, deve chegar a ruína e é para lá que Astrid e Arnbjorn estavam indo. Para sua ruína.
Kiren Saga capítulo 578 Sus um dia, estava tudo escuro. E então clareou. Uma luz tênue, calma, nada tão ofuscante quanto a luz deste mundo vista quando um bebê nasce. Eu me lembro. Eu me lembro do minuto em que nasci. Estava claro, claro demais para o meu gosto, então eu chorei. Tudo era tão irritante. Eu não conhecia muito medo como aquelas bestas subterrâneas que são queimadas pelas chamas que viram pela primeira vez. A vida naquela época é algo que não consigo lembrar. Estranho, certo? Lembro-me do momento em que nasci, mas não me lembro de mais nada da minha infância. Normalmente, mesmo um vampiro como eu não deveria se lembrar de algo como o momento de seu nascimento, mas foi estranhamente vívido depois daquele tempo que passei no escuro porque eu renasci. Acredite ou não, as pessoas podem renascer. Basta selá-los no solo por centenas de anos e depois retirá-los. Eles vão se apegar ao primeiro rosto que virem. Tantas emoções. Pela primeira vez, vi meus pais. Na segunda vez, eu vi. Pela segunda vez, eu poderia dizer o que aconteceu e entender o que estava acontecendo, mas ele mal poderia dizer o vínculo especial que você compartilha com aqueles a quem você desamarrou. Bom, ele nunca deve saber. Mesmo que ele seja tão forte quanto meu pai, ele pode ser destemido e calculista, mas há coisas que ele nunca deve saber. No entanto, ele fez isso comigo. Ele me colocou em um caixão e disse exatamente as mesmas palavras. Espere aqui, eu virei para você quando for a hora certa. E ele me trancou em um caixão. Da mesma forma que minha mãe fez. Sem palavras. Sim, fiquei sem palavras. Eu não conseguia nem dizer não. Não quero ficar no escuro de novo. Eu não quero me sentir assim. Dormir centenas de anos neste lugar sozinho até o ponto onde minha alma está congelada. Pode parecer indolor, mas não é. Meu cérebro sempre se volta contra mim. Meu inimigo está na minha cabeça. O diabo sussurra. Ele vem. Ele chama. Ele me diz nomes. Nomes pelos quais não quero ser chamado. E o diabo nunca dorme. E ele está sempre dentro. Sempre falando. Sempre me dizendo coisas que eu... a propósito. Quase esqueci. E o caixão foi aberto novamente na frente dos meus olhos com a luz brilhando tão forte. Aqui, alguns lanches para você, pequenas presas fofas. Oh! E pega este pergaminho. Use-o quando entrar em contato com... Você sabe quem. Estarei bem ao seu lado do lado de fora da caverna. E ele fechou o caixão novamente. O que fazer com isso? Eu me pergunto. O diabo disse a verdade ou mentiu para mim? O diabo nunca mente, sabe? Mas ele é diferente do que o diabo diz. Ele está lá, mesmo que eu não queira que ele esteja. E eu não quero que ele seja. Eu pertenço ao escuro. Eu pertenço às profundezas. Mas não faz muito tempo que o visitante veio até mim. Isso não foi o que o diabo disse. Eu não ficaria preso aqui para sempre. Eu não ficaria no escuro mais do que minutos. Eu não ficaria para sempre selado com o cheiro das cavernas. Estou fora antes mesmo de saber. Há dois esperando por mim exatamente como ele disse, um homem e uma mulher. No momento em que eu olhei para a mulher, ela abriu um pergaminho e lançou suas runas em mim. Estranho. Eu me rendi ao feitiço. E eu dormi. Profundo. Pacificamente. Afinal, ele está bem atrás de mim. Eu esperava resistência. Disse Astrid. Eu também. O lugar é tão conveniente para uma briga. Arbjorn respondeu, quanto tempo ela permanecerá dormindo? Tempo suficiente. Ela não parecia estar levantando a guarda, então temos muito tempo. Astrid disse enquanto transmitia os arredores da caverna com os olhos. Vamos embora. Arbjorn carregou o caixão em que Serana estava e seguiu Astrid quando ela parou para dar uma boa olhada na caverna mais uma vez. Algo está errado? O marido perguntou. Eu não sei. Você não sente nada? Ela perguntou. Nada em particular. Tudo bem. Deve ter sido minha imaginação. Ela se afastou com seu marido lobisomem seguindo-a com o caixão enquanto desciam a montanha e pegavam a estrada para um local isolado diferente. Ela poderia ter notado você. Nefertiti falou.
Impossível. Sneaksen. John se sentiu ofendido. Você está sendo bobo de novo, Oman. Ela esticou os membros antes de caminhar ao lado dele e sentar em seu colo. Ei, devemos segui-los agora. Não é hora da soneca. Suas palavras caíram nas orelhas surdas e fofas do gato, pois ela teve que tomar seu colo como sua cama desta vez. Ele fez uma cara cansada, sabendo que nunca deveria se mover se chegasse a isso. Ou ele pode simplesmente flutuar enquanto mantém sua pose. Quanto a Serana, ela começou a acordar pouco tempo depois. Tudo que ela encontrou foi o caixão em que estava, mas a caverna do lado de fora estava claramente trocada. Ela se lembra de pedaços de entregar sua consciência ao efeito de um feitiço e de acordo com as instruções fornecidas, ela não deveria estar resistindo. Durma bem. Seus primeiros passos para fora do caixão foram acompanhados pelas ditas palavras caindo em seus ouvidos. Ela olhou para a esquerda e depois para a direita para ver a silhueta de uma figura feminina emergindo de um ponto sombrio. Só porque ela é uma vampira que pode ver bem no escuro, ela conseguiu identificar as feições da mulher falando. Ela era loira, envelhecida, mas envelheceu bem, sem traços de rugas no rosto. Ela é bastante alta, o que significa que ela é uma nórdica, mas sua presença era fraca e seus passos eram silenciosos. Ela trocou contato visual com Serana por um minuto antes de agir amigavelmente. Você tem um sono pesado. Você matou um homem e dormiu como uma criança. Muito frio da sua parte. Você não acha? Astrid perguntou enquanto se aproximava do vampiro na frente dela sem nenhum sinal de preocupação. Eu gosto disso. Você soa mais com uma qualidade que eu prefiro. A conversa foi unilateral até agora. Serana foi informada sobre esta situação, mas sua natureza não era tão fácil quanto João pensava. Ela tinha pensamentos próprios. Imprevisibilidade. Uma baixa consciência do perigo e uma grande aptidão para a curiosidade. Quem é você? Por que estou aqui? Serana perguntou. As perguntas de sempre. Você não acha? Quem é você? O que você quer comigo? Por que estou aqui? Posso ir embora? Ou você é mais do tipo que implora? Por favor, não me machuque e isso é absurdo. Astrid agiu toda poderosa e capaz. Não estou. Minhas perguntas foram muito claras. Serana respondeu com um tom imóvel. Tudo bem então. Você pode dizer que eu convidei você aqui para questões de compensação. Você pegou algo de mim, você me paga de volta e terminamos. Simples. Oh. E se você está continuando com toda essa mudança de cenário, você é o tom de zombaria de Astrid irritou Serana, que estava viajando nos últimos dias com um sarcasmo spam-lord chamado João Dari. Se ela não treinasse sua tolerância contra a zombaria, ela teria começado a cortar suas garras contra o rosto de Astrid no momento. Agradeço o gesto de boa vontade, mas não me hidrato na água Oh, eu estou bem ciente. E, por favor, abstenha-se de círculos de conversa. A menos que você queira uma briga, diga-me por que você me trouxe aqui. O que é essa compensação que você está procurando? Astrid não gostou do tom intimidador de Serana, mas ela sorriu apenas com os olhos enquanto a metade inferior de seu rosto estava escondida atrás de uma máscara. Tudo bem. Ela disse. Um homem foi morto em uma cidade na semana passada e ele estava bem no meio da rua protegendo seu mestre. Você foi visto caminhando em sua direção, segurando pelo pescoço e torcendo a maldita coisa como uma boneca de palha. Todos em Falcreata estavam observando você naquele dia e eu tenho que dizer. Garota, você deixou uma boa impressão. Serana ficou em silêncio e estreitou os olhos. João disse a ela que se ela não encontrasse resposta, ela deveria apenas ficar em silêncio e estreitar os olhos. Toma o seu silêncio como confirmação? Astrid perguntou antes de encolher os ombros. Não importa, o homem que você matou não era alguém querido para mim apenas para limpar isso do caminho. Não estou aqui por vingança ou algo assim. Então você chegou a tal ponto, me sequestrando, que sou um vampiro e você sabe disso, só para me dizer que não quer vingança. Serana falou com altivez. Verdade. Só vim aqui porque o homem que você matou era meu para matar.
E você roubou minha morte. Meu contrato. Ela disse. Então é sobre dinheiro. Pelo contrário. Eu até recompensaria você por matar a escória. Ele era um molestador e merecia isso. Não é todo dia que fazemos algo de bom para o mundo, não é? Temos que aproveitar enquanto podemos. Astrid disse. Ainda assim, o que fez você agir de forma imprudente de forma a matar um homem no meio de uma cidade sob a luz do dia e arriscar que as pessoas venham atrás de você? Parece bastante estranho. Serena olhou friamente para Astrid depois dessa pergunta em particular. Eu não tenho que explicar nada para você. A resposta foi certeira. Aqueles que se explicam geralmente são pessoas que estão tentando esconder alguma coisa. Aqueles que não são pessoas que não querem que as pessoas se intrometam em seus negócios pessoais. João ensinou especificamente a Serena esse pequeno truque com as palavras. Entendo. Não me importo com um pouco de mistério. Astrid acenou com a cabeça. Agora, para matar você me deve. Com um gesto da mão, Astrid apontou para as pessoas do outro lado da caverna. Serena os notou anteriormente, mas vendo-os todos algemados e amarrados, mesmo cobertos com máscaras de execução, não havia muito o que pensar em relação aos espectadores menores. Como você vê, esses são nossos convidados para esta noite. Eu os recolhi de... Bem, isso não é realmente importante. O aqui é agora. Isto é o que importa. Veja, há um contrato para um deles, e isso pessoa não pode sair desta sala viva. Mas, qual deles? Vá em frente, veja se você consegue descobrir. Faça sua escolha. Faça a sua morte, eu só quero observar. E admirar. Qual é o problema? Serena perguntou. O problema é que eu dei a ordem para matar e você deve obedecer. Eu não gosto disso. O que é? Sua coisa de encomenda. Eu não recebo ordens. Serena descarrilou completamente do curso principal do diálogo do jogo neste ponto. Em um lugar distante, João estava com a palma da mão no limite de sua paciência. Ah! Astrid riu. Isso é uma pena. Mas o que você não consegue perceber é que você se envolveu nessa loucura quando tirou a vida de Evard. Você fez sua escolha. Agora é hora de enfrentar as consequências de suas ações. Você não deixe esta caverna até que alguém morra. Astrid apontou para a entrada da caverna que estava bloqueada por uma grande pedra. Esse pode ser você. Serena insistiu em ser teimosa. Você pode tentar, mas eu prefiro lidar com isso da maneira civil. Uma dívida deve ser paga, isso é tudo. Astrid disse enquanto tirava uma adaga de sua bolsa. Esta é uma Virgin Blade. Minha cara metade acabou de forjá-lo para nosso mais novo candidato. Eu deveria ter lhe dado isso após a iniciação, mas vamos quebrar algumas regras. Qual é o custo de uma única alma mortal para um vampiro de qualquer maneira? Serena lentamente aceitou a Virgin Blade enquanto observava o olhar confiante nos olhos de Astrid. Se ela decidisse lutar contra essa mulher, não seria uma luta fácil. De qualquer maneira, Serena finalmente deixou de lado suas emoções duras e se voltou para os alvos que ela tinha que matar. Quem são eles? Pergunte você mesmo. Astrid disse enquanto se retirava da cena. Na frente de Serena, havia 3 indivíduos amarrados. Um Khajiit, uma velha e um guerreiro corpulento. Aparentemente um Nord. Serena escolheu começar com o Khajiit. Gato. HM. Que voz mais forte temos aqui? Posso dizer, jovem, mas além da sua idade. O Khajiit respondeu com muita calma. Quem é você? Eu. Vaza, ao seu serviço, obtentor de bens, tirador de vidas e profanador de filhas. Você não ouviu falar de Hugo? Um idiota. Serena nem ouviu o resto e revirou os olhos com aborrecimento. Ela caminhou até a velha amarrada. Muito velha, mas suas maldições e língua vulgar eram uma coisa bastante irritante, mesmo do outro lado desta sala. Mulher. Quem em nome de Maré é você, vagabunda? Eu tenho ouvido sua voz falando. Tramando. Me corte ou como Mara é minha testemunha. Se eu não tivesse esse capuz agora, eu cuspiria bem na sua cara. Serena suspirou mais uma vez indicando que não diferente do Khajiit,
Esta mulher é apenas mais uma idiota. Por último foi o homem corpulento. Nord. O que? Quem é? Por favor, me poupe. Eu farei qualquer coisa. O homem disse em um tom trêmulo. Serana tinha um olhar estranho no rosto. Ela se virou para Serana, que por sua vez encolheu os ombros também. Você é um cara bastante tímido, não é? Serana perguntou. Quem iria querer você morto? Espere o quê? O homem enlouqueceu e estremeceu lutando com as algemas e o capuz. Não sou ninguém. Não quero ser morto. Por favor. Eu sou. Serana queria dizer algo, mas pensou antes de continuar. Estou encontrando um padrão entre os dois primeiros. Mas com você. Você parece um homem legal. Lembre-se de dizer, não é um homem para se colocar um preço à sua cabeça. Não. Quero dizer, eu era um mercenário. Fiz alguns inimigos. Obviamente. Ela sentiu. Oh, não. Oh, deuses. O que eu fiz? Entre dois idiotas que transformariam qualquer um em seus inimigos e um covarde, Serana foi perspicaz o suficiente para sentir que os dois idiotas são fáceis de serem contratados pela Irmandade, mas não era comum conseguir que cada merdinha da Terra fosse contratado por assassinato. O único entre os três é o último cara e ele parecia estranho. Não entendi bem o seu nome. Qual era? Serana perguntou. João. João Dari. Eles me chamam de João Dari. Serana. O que? João alguma distância, miau. Nefertiti ao lado de João. Esta foi uma situação bastante imprevista, mesmo por João. A razão é que esse cara se autodenomina João Dari e está prestes a se mijar de medo. No jogo, não existia João Dari, mas João tem certeza de que esse cara se chamava Futem Tifales. Bastante a distância entre Futem e João em todas as línguas Tarikalik. Até Serana estava deixando de agir em meio à confusão. A barra N. Então, para explicar, Futem Tifales do jogo era um cara bastante impostor e ele estava se passando por Futem, um ex-agente Blood que está escondido no Nightine. O Futem original é claramente caçado pelos Talmor e ele parecia ser o herói que matou muitos Talmor durante a guerra. Claro que ele é um dos personagens iniciais deste livro. Naturalmente, seu conto deve ser um mito urbano nórdico local e um impostor ou dois devem aparecer. Com João Dário sendo o tópico mais quente e a lenda urbana que supera tudo, ele teve alguns impostores no passado e aqui está esse cara se passando por ele. Para ser sincero, estou com essa ideia desde o início da novela agora. Um peso foi finalmente levantado. Com o aparecimento de tal impostor, Serana e João demoraram bastante para se reajustar e pensar em algo. Serana apontou a Virgin Blood para este chamado João Dari e disse: HMMM. Só não me mate, por favor. João falso, mate-o já. A mulher, mate o homem e vamos acabar com isso, por favor. O Caginte, sinto muito, o voto foi lançado. E com um corte limpo, a adaga cortou a garganta do impostor João. Bom trabalho. Astrid aplaudiu. Você é bastante teimoso, mas é uma característica que valorizo. Ninguém deve apenas seguir ordens sem pensar. Isso é tudo? Serana perguntou. Sim, isso conclui nosso negócio. Respondeu Astrid. Ao dizer isso, Serana virou-se para a entrada da caverna sem cuidado. No momento em que alcançou a pedra, ela pressionou com a mão, mas ela não se mexeu, fazendo-a estreitar os olhos. Antes de ir, gostaria de estender-lhe um convite para se juntar à minha família. A Dark Brotherhood. A oferta de Astrid irradiou um pouco a pele de Serana por causa da palavra família obviamente, mas ela superou. O que tem para mim? Serana perguntou. A pergunta fez Astrid sorrir enquanto ela agia toda fria. Somos um grupo específico de pessoas com uma mentalidade particular para o assassinato. Uma guilda sem remorsos de assassinos pagos e assassinos homicidas. Matamos por lucro e diversão. E, claro, interesse pessoal. Uma boa razão para se juntar, Dom, você não acha? Serana ficou em silêncio por um tempo, então acenou com a cabeça. Continue. Admiro seu entusiasmo. Vá para o Pinhal de Falcreat, logo entre a fazenda e a cidade a leste da velha torre.
Você encontrará uma porta preta sobre a estrada. Ela falará com você e você responderá silêncio, meu irmão. Estamos entendidos? Serana assentiu e encarou a pedra. Sem sequer tocá-la, a pedra foi levantada e puxada por uma grande criatura. Um lobisomem. Vejo você em casa. Astrid disse enquanto Serana passava pelo lobisomem magro em uma corrida, desaparecendo de vista. Astrid estreitou os olhos na direção em que Serana correu e continuou pensando antes que os lobisomens falassem com ela. Devemos começar a limpar. O lobisomem falou desajeitadamente. Astrid olhou para ele. O que há com o sangue em sua boca? Ela perguntou. Um lanche. Arbjorn respondeu. Então, o velho está se sentindo jovem, eu vejo. Ela riu. Ei! Ele sorriu com sua terrível cara de lobisomem também. Tudo bem, suas refeições estão esperando lá dentro. Termine e me encontre em casa. Eles passaram um pelo outro com um sorriso semelhante em seus rostos. Apenas se lave depois de terminar de comer. Sim. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.